Vamos à palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, um texto muito conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aqui é que está a segunda parte do texto que eu vou me ater. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda parte do versículo, gostaria que você repetisse comigo após a minha fala, ok? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero trazer uma palavra aqui para amigos que estão aqui. A gente muitas vezes prega, não é? A gente pensa só no povo de Deus, que vem à igreja, mas eu quero até para você, amigo, entender por que nós cultuamos a Cristo. Porque aqui não tem nenhuma imagem de ninguém. Por que nós não temos aqui imagem? Porque toda a nossa adoração e todo o nosso culto é para o Senhor Jesus. Você vai entender, a partir dessa simples mensagem que eu quero mostrar para você, o que a presença de Jesus proporciona. O que a sua presença proporciona? Para você entender porque nós pregamos a Cristo, pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, não é por falar, não é uma teoria. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Por quê? Por que isso é importante? Né? E você vai entender a partir dessa verdade, né? O que a presença de Jesus proporciona. Número 1, eu vou dizer algumas coisas, porque é muito mais do que eu vou falar. A presença de Jesus na nossa vida é muito mais do que eu vou falar. Mas eu vou citar algumas coisas aqui que as considero importantes. Primeiro, alegria que satisfaz o ser. A Bíblia tem uma história muito bonita em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Né? Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, mas ele já tinha ressuscitado e não manifestado a todos ainda. E 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, de uma aldeia, e eles estavam tristes pela morte de Cristo. Jesus então entra naquele caminho e começa a conversar com eles e perguntar: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim? E aqueles discípulos: você não ouviu falar acerca de Jesus, um varão perfeito, justo, que foi morto? E aí Jesus começa a explicar e eles não o conhecem. Jesus não se dá a conhecer, ele está num corpo glorificado, ele não se dá a conhecer. E Jesus então começa a explicar a eles: convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória, convinha que ele cumprisse as Escrituras. E aí, quando ele vai chegando perto da aldeia, Jesus faz com que vá adiante, e ele diz: não, fica conosco que já é tarde. E na hora da refeição, Jesus se dá a conhecer e desaparece. E aí eles vão dizer uma coisa interessante: não ardia os nossos corações? A presença dele conosco não tirou aquela tristeza, aquela amargura, e não trouxe uma alegria para os nossos corações quando ele explicava e falava a palavra? Isso é uma verdade. Eu não tenho como te explicar, só se você resolver constituir Jesus como Senhor da sua vida. Mas a presença de Jesus, ela traz uma alegria sobrenatural. Ela não depende das circunstâncias da vida, ao contrário, ela interfere nas circunstâncias da vida. Ele faz com que o triste se alegre, o desanimado fique animado, porque a presença de Jesus traz uma satisfação ao ser e muda o seu estado emocional, independente das lutas e adversidades que você esteja passando. Tenha certeza, a presença de Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, traz uma alegria que satisfaz o ser.
Número 2, o que a presença de Jesus proporciona? Quando Jesus está na nossa vida, onde Jesus está, o melhor acontece. A Bíblia fala que Jesus foi a uma festa de casamento, em João capítulo 2, as bodas de Caná. Jesus vai naquela festa e a cultura daquela época é que o vinho melhor era dado no início, e depois que a turma já tinha bebido um bocado de vinho, vinha o vinho de segunda classe. Então, isso era uma cultura da época, o melhor vinho no início, e depois acho que o pessoal perdia um pouco o paladar e a noção, aí, quando bebia o vinho inferior, certo? Já não estava percebendo que o vinho era inferior. Mas acontece uma coisa naquela festa que Jesus estava. O vinho acaba no meio da festa. E naquela cultura, o vinho acabar no meio da festa é uma vergonha. É uma vergonha para os pais, é uma vergonha para os nubentes, é uma vergonha total. O vinho acabar no meio da festa. Eu vou dizer uma palavra aqui para você, trazendo para esse tempo. Talvez, no meio da sua vida, a tua festa de viver está acabando. Ou talvez alguém quer acabar com a sua festa. Das duas, uma. Eu creio que tem gente aqui que no meio da jornada da sua vida, você ainda tem muita coisa, você ainda tem muita vida para viver, mas no meio dessa jornada querem acabar com a alegria da tua vida, com a satisfação de viver, com o prazer de viver. Ou então é você mesmo que está acabando com isso. Mas onde Jesus está, a festa não acaba. Eu declaro profeticamente sobre a tua vida que se você deixar Jesus entrar na sua vida, a festa não vai acabar. Ah, acabou o vinho, a mãe de Jesus foi falar com ele, então eu estou resumindo a história. Trouxeram talhas com água, aqui está o primeiro milagre de Jesus. Jesus transforma a água em vinho, é distribuído, e o pessoal diz assim, olha, como é que pode? Como é que pode? O melhor vinho continua. Eu pensei que o vinho bom era só no início. Aí eu aprendo algumas lições aqui. Primeiro, Jesus sempre tem o melhor para você. Ele sempre vai transformar a sua vida para melhor. Ele nunca vai transformar a sua vida para pior. Onde Jesus está, a presença dele transforma para melhor. Tudo que Jesus for fazer na sua vida, desde que você abra a sua vida, o seu coração para ele, pode te preparar. Ele transforma a tua vida, ele transforma a tua família, ele transforma o teu ser para melhor. É por isso que nós estamos aqui exaltando, glorificando e adorando a Jesus, porque onde ele está, o melhor acontece. E profético também para você. Aqui diz que no final vem o vinho melhor. Então eu declaro profeticamente sobre a sua vida: o melhor está por vir. O melhor está por vir. Eu não sei qual é a tribulação, qual é a adversidade, qual é a luta. Jesus está com você, Jesus está na sua vida, então pode se preparar. O melhor está por vir. Não tem economia, não tem pandemia, não tem nada que vai impedir. O melhor está por vir. Com Jesus na nossa vida, o melhor está por vir. Terceiro lugar, a presença de Jesus na nossa vida transforma tempestade em bonança. Vocês já me viram falar sobre isso aqui, mas tem gente aqui que precisa ouvir. Vocês já me viram falar mais de uma vez sobre isso aqui, mas eu quero dizer para pessoas que estão aqui. A Bíblia fala uma história conhecidíssima na Bíblia, de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, quando Jesus está no barco e se levanta um temporal, começa a entrar água no barco, os discípulos se apavoram, acorda Jesus que estava dormindo, mestre, não se te dá que pereçamos. Jesus repreende o vento, acalma a tempestade, e eles ficam admirados. Então o que é que eu aprendo aqui? Com a presença de Jesus, o barco é a nossa vida, é a nossa trajetória. O que é que nós aprendemos com Jesus na embarcação da nossa vida? Primeiro, que Jesus na nossa vida não significa ausência de tempestade. Eu não vim aqui enganar você, eu não vim aqui dizer que você nunca mais vai ter luta, que você nunca mais vai ter tribulação, que você nunca mais vai ter dia mal, que você nunca mais vai passar por situação difícil. Não, vai ter. Vai ter.
A presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de tempestade. Foi Jesus que falou em João 16:33, no mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não desanima, não. É como ele está dizendo, eu estou com você. Então essa é a primeira verdade. Agora a segunda verdade é que a presença de Jesus na embarcação da nossa vida significa que o barco não vai naufragar. Entra até água. Água na Bíblia, em muitas passagens, é sinônimo, é tipologia de tribulação e de adversidade e de luta. Pode até entrar água, pode até ter adversidade, pode ter vários tipos de luta, mas você não vai naufragar se Jesus estiver na sua vida. A terceira verdade. A primeira, a presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de lutas e adversidades. A segunda verdade, a presença de Jesus na nossa vida é a convicção que a gente não vai naufragar. E a terceira, a presença de Jesus na nossa vida é a certeza que tempestade tem fim. Vai chegar a hora, meu irmão, é profético, amigo. Se você deixar Jesus entrar na sua vida, vai chegar a hora que Jesus diz assim: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Vai chegar a hora da ordem, que essa tempestade vai cessar na sua vida. Eu não sei se é financeira, eu não sei se é familiar, eu não sei se é emocional, eu não sei se é espiritual, mas Jesus na nossa vida, tempestade tem hora para acabar. Em quarto lugar, a presença de Jesus na nossa vida. O aflito é socorrido. Há uma passagem conhecidíssima também de Lucas 18:35, o cego de Jericó. Um cara cego posto à beira do caminho, um pária social. Jesus vem com uma multidão e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal fica incomodado e começa a dizer: cala essa tua boca, rapaz, tem uma multidão em volta dele, acho que ele vai parar para vir te atender. E eu também aprendo algumas coisas. Tem muita gente que não vai gostar da sua atitude e vai querer te recriminar. Por que você foi na igreja? Você é a igreja desse pessoal. Gente que vai recriminar a sua atitude. Você pode fazer qualquer coisa nessa vida. Quando você se volta para Deus, tem deboche, tem zombaria, tem escárnio. Você pode viver na lama, na podridão, destruído pela bebida, pela cocaína. Tua família está arrasada, teu casamento destruído. Ninguém está nem aí. Mas quando você se volta para Deus, tem sempre alguém para criticar você. Tem sempre alguém para tentar travar você. Agora aprenda isso aqui. Não permita que ninguém cale o seu clamor. Quem não tem poder para resolver seu problema, também não tem poder para determinar a sua atitude. Quem não tem poder para dar solução para o seu problema, também não tem poder para impedir a sua atitude. As pessoas não têm autoridade para resolver seus problemas e querem determinar sobre você. É você que sabe onde é que o calo aperta. É você que sabe das tuas necessidades. Muitas vezes não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com nada disso aí. Tem a ver com você, pessoal, porque todo homem tem um vazio existencial, que é a falta de Deus. Agora, preste atenção ao que eu vou te falar aqui, que é muito importante. Preste atenção a isso aqui. Diante da pressão, aumente a ação. Diante da pressão, aumente a ação. Quanto mais repreendiam o cego, mais alto ele falava. Cala essa boca, rapaz. Olha a multidão aí. Cala essa tua boca. Acha que ele vai te atender? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Não aceite as pressões sobre a sua vida. Não aceite. Quanto maior for a pressão, maior é a ação. Você não pode se intimidar por ninguém, nem por opinião de maioria, nem de amigo, sei lá de quem. Quanto maior a pressão, aumente a sua ação, aumente a sua atitude. Outra, continue a clamar até que Ele te responda. Uma coisa que eu vejo muitas vezes, aí eu vou dizer, amigo, conosco aqui, não é com você que está chegando aqui visitando, não. Agora eu vou falar com a turma da casa. O camarada tem um problema, tem alguma questão, está clamando a Deus. Com 15 dias depois, ele já não está mais clamando. Já não está mais falando. 10 dias, 15 dias, ora, jejua. Não tem solução? Continue a clamar, meu irmão. Continue a falar com ele, não está na tua vida? Continue a clamar, não perca, continue a clamar. E outra, não perca seu foco. O foco dele era ele ser curado daquela cegueira. Esse era o foco. Não perde o foco, não. Não deixa ninguém tirar você do foco, não. Não se distraia com coisas subjetivas. Qual é a tua prioridade? Apresente a ele. A tua prioridade é o teu marido? Apresente a Deus. Senhor, olha esse homem, Senhor. Olha esse homem, a minha paciência tem limite. Me ajuda, Deus, mas olha esse cara, transforma ele. Vai lá, continua, minha irmã. O problema é só a mulher? Continua a falar, Senhor, essa mulher é braba. Essa mulher quer botar dedo na minha cara, isso não vai dar certo. Me ajuda, me dá graça, muda essa mulher. É por qualquer coisa da vida. Não perca teu foco, não. Qual é o teu maior problema? É um filho? Continue a clamar por ele. Qual é o teu problema? Qual é a questão? Você tem Jesus? Continue. Ele socorre o aflito. Jesus para toda uma multidão para atender um pária social. Ele parou todo mundo. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, ele viu. Acabou a história. Continue, vai vir resposta de Deus para você. Eu não estou dizendo que é hoje, pode ser hoje. Eu não estou dizendo que é amanhã e pode ser amanhã. Eu não estou dizendo que é mês que vem e pode ser mês que vem. Porque Deus não precisa de tempo. Quem precisa de tempo sou eu e você. A qualquer hora, a qualquer momento, a janela do céu se abre. Deus envia a resposta. O milagre acontece, ó querido. Ele tem poder. A presença de Jesus socorre o aflito. Quinto lugar, a presença de Jesus na nossa vida. Ele faz o que ninguém pode fazer. Os pais de um menino, Marcos capítulo 9. Ora ela jogado no fogo, ora na água. E os pais chegam para Jesus e dizem, olha, nem teus discípulos conseguiram resolver isso. Nem teus discípulos. Tem coisa que nem discípulo de pastor resolve. Tem coisa na nossa vida que nem pastor resolve. Tem coisa na nossa vida que o irmão mais santo da igreja não resolve. A irmã do sapatinho de fogo não resolve. A irmã que Deus revela tem visões e tem visão mesmo, e é usada até em falar profecia, e é verdade, e é usada em revelação, não resolve. Tem coisas na nossa vida que não adianta você correr para ninguém. Aí Jesus diz uma palavra no versículo 23. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. O poder não está no pastor. O poder não está na irmã santa. O poder não está no irmão consagrado. O poder está no Senhor. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. E aquela família, os pais disseram, eu creio. E Jesus repreendeu aquela casta de demônios terrível que estava naquele garoto tentando matá-lo. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei nem a quem você já recorreu. Mas eu garanto para você que tem coisas que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer.
Só Jesus. Sabe o que ele faz? Ele declara em Mateus 28, 18, depois que ele ressuscitou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus não tem algum poder. Jesus não tem parte de poder. Jesus tem poder para resolver qualquer problema, para interferir em qualquer circunstância, para trazer qualquer resposta, para abrir qualquer porta. Ei! A presença de Jesus na nossa vida, Ele faz o que ninguém pode fazer. Creia! Em penúltimo lugar, o que a presença de Jesus faz na nossa vida? A presença de Jesus faz o seguinte: você nunca mais será o mesmo. Não tem psicologia, não tem sociologia, não tem neurociência, não tem psiquiatria, não tem psicanálise para explicar. Quando uma pessoa entrega realmente a sua vida a Cristo e reconhece que Ele é Senhor, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, não é alguma coisa, tudo, não é parte, tudo se fez novo. É algo sobrenatural. Volto a dizer, não é o pastor, não é a igreja, é Jesus. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Ele, Ele transforma radicalmente, totalmente a vida de uma pessoa. Não há explicação no natural, é sobrenatural. Como é que pode? Esse camarada, eu conhecia ele, 20 anos, esse cara numa vida doida e maluca, hoje é um homem sério. Esse camarada, eu conheço há 30 anos, esse cara em cada bairro tem uma mulher, e agora é fiel à mulher, não dá para entender. Esse cara aí tomava da número 1 a 51, e agora só bebe água e suco, não dá para entender. Esse cara aí parecia uma chaminé, ele fumava 4, 5 carteiras de cigarro, largou tudo isso. É o pastor? É a igreja? É a presença de Jesus. É a presença de Jesus. A presença de Jesus transforma o homem e você nunca mais vai ser o mesmo. Se você crê hoje no que eu estou te falando, se você entregar a sua vida a Cristo, Ele vai manifestar o seu poder na sua vida, Ele vai transformar você, Ele vai quebrar cadeias, Ele vai libertar você. Eu já contei aqui, vou repetir. Quando eu estava na universidade, eu tinha um professor que gostava de colocar uma frase no quadro e a aula dele basear toda naquela frase. Ele sabia que eu era pastor, e aí ele colocou João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou, e aí, pastor, tá certo? Eu falei, depende do que você vai falar. É por quê? Fala, que depois eu te explico. E aí, então, eu já tinha uma ideia do que ele ia falar. Ele começou a falar das teorias humanistas, né? A verdade de Lacan, de Erich Fromm, de Freud. Ele começou a dissecar a verdade desse, que é isso, a verdade disso, que é isso, a verdade disso, que é isso. Aí, quando ele, depois de falar de uns 4, né, umas 4 escolas do comportamento humano, eu levantei minha mão, ele falou, o que é, pastor? Eu disse, olha, você para herege está completo. Ele falou, por quê? Porque existe um princípio na teologia. O texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando você isola um texto da Bíblia, você faz uma doutrina. A Bíblia é um livro que você tem que ler o texto e os contextos, para você então firmar uma doutrina. Mas por que o senhor está falando isso? É que se na Bíblia tivesse apenas João 8,32, eu diria que a verdade de Jesus é uma verdade dentro de tantas verdades, como a verdade de Freud, de Lacan, de Erich Fromm e dos outros que você falou aí. Mas só que existe um outro versículo. E aí você não pode incluir Lacan, não pode incluir Freud, não pode incluir Erich Fromm, que é o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única verdade absoluta que muda a vida do homem é Jesus Cristo.
Todas as outras verdades são relativas. Jesus é a verdade absoluta que muda radicalmente a sua vida para melhor. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o louvor. Em último lugar, a presença de Jesus na nossa vida é a garantia de perdão de pecados e de vida eterna. A presença de Jesus na nossa vida é a garantia de perdão de pecados e a vida eterna. Pecador não perdoa pecador. Até Maria diz: a minha alma engrandece ao meu Salvador. Até Maria precisou de um Salvador. Homem não perdoa homem a nível de pecado, a nível de ser absolvido de uma vida de pecado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, aquele que sem pecado se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Jesus pagou o preço de derramar o seu sangue no Calvário. Só um justo, só alguém sem pecado podia pagar o preço do meu pecado para que eu pudesse ser justificado diante de Deus. E aí, o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7, diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso, e não há verdade em nós, e enganamo-nos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não apenas perdoa pecados, Ele remove o pecado do homem. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é praticar a iniquidade. Pecado é você estar contrário à vontade de Deus. Ele perdoa os teus e os meus pecados. E como Ele pagou o preço do perdão dos meus pecados, Ele tem, só Ele, mais ninguém, só Ele pode levar eu e você a Deus, só Ele tem o poder de nos salvar. Jesus declara em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos 4,12, o apóstolo Pedro declara, em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. 1 Timóteo 2,5, o apóstolo declara, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não é Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João, só Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, porque Ele pagou o preço dos meus pecados, para que eu tivesse perdão de pecados e direito à vida eterna. E a maior declaração da Bíblia que Jesus faz, em João capítulo 3, a partir do versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Querido, não é a minha igreja, não é a minha religião, não é o pastor, não é o Papa, e sei lá quem você achar, nenhuma dessas pessoas pode te salvar, porque todos são pecadores, mas Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por mim e por você, tem poder de perdoar teus pecados, remover teus pecados e te dar direito à vida eterna. Presença gloriosa, presença extraordinária que você precisa ter na tua vida, e para você ter, você precisa abrir seu coração, você precisa crer, você precisa entregar a sua vida a Ele, você precisa reconhecer que é um pecador, para que Ele possa se manifestar a você. A coisa incrível, você não precisa de mim para Jesus se manifestar a você. A questão é pessoal. O relacionamento é pessoal. Eu posso pregar para você, eu posso trazer essas palavras para você, mas o poder está em você, de decidir se você quer realmente Jesus. Não, pastor, eu creio. Todo dia de manhã eu faço até o sinal da cruz, quando eu saio. Meu filho, o diabo também crê, diz a Bíblia, estremece.
A questão de admitir existência não resolve o problema. O crer significa obedecer, significa se submeter, significa aceitar a sua palavra, cumprir a sua palavra. Então o crer não é apenas admitir a existência de que ele existe, porque até o diabo sabe que ele existe e treme. A questão é você entregar a sua vida a ele, para que ele possa habitar em você, não apenas estar com você, mas habitar em você e trazer uma alegria que ninguém pode te dar. Esse que pode mudar as circunstâncias da vida, esse que pode mudar os momentos da sua vida, esse que pode acalmar e terminar com tempestades, esse que pode te socorrer, esse que pode mudar a sua vida para melhor, esse que pode fazer o que ninguém faz, esse que pode perdoar teus pecados e te dar vida eterna, esse que quer habitar em você. Oh, querido, deixa Jesus entrar na sua vida. Oh, querido, entregue a sua vida a Ele. Volte para Jesus, você que está afastado. O diabo tem te enganado e você sabe o que está acontecendo com você. Mas nessa noite, você veio aqui. Sabe por quê? Mesmo que você não entenda, mesmo que seja inexplicável para você, o Espírito Santo, o grande Consolador, trabalhou para que você estivesse aqui hoje. Você não está aqui à toa. Aqui você não está aqui por sorte ou azar. Você está aqui por propósito de Deus. E aqui nessa noite, Jesus quer entrar na sua vida, quer operar na sua vida, quer se manifestar a você. Nessa noite, Ele quer fazer algo que nunca aconteceu na sua vida, transformar você para uma vida melhor e uma vida nova. A igreja de pé, por favor. A única coisa que eu posso fazer com essa igreja, isso aqui eu posso fazer. Perdoar teus pecados eu não posso fazer. Salvar você eu não posso fazer. Transformar você eu não posso fazer. Dar salvação e vida eterna a você eu não posso fazer, nem a igreja. Mas uma coisa nós podemos fazer: interceder por você, orar por você. Ah, nós podemos. E a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. A Bíblia diz que a igreja tem poder de ligar na terra e ser ligado no céu. A oração da igreja é algo poderoso. Você não tem ideia. Quando uma pessoa realmente entrega a sua vida a Cristo, quando uma pessoa volta para Cristo, e a igreja ora, e ela leva a sério, não tem demônio, não tem problema, não tem nada que vai impedir a tua trajetória e a sua vitória. Nessa noite, aqui nesse lugar, tem pessoas que vivem em busca da verdade. Há pessoas que vivem em busca, existe alguma coisa que eu quero ter e eu quero receber. Eu não sei o que é, mas eu quero a verdade. A verdade não é o pastor, nem o padre, nem o papa. A verdade é Jesus. Ele é a verdade real que quer se manifestar a você. Aqui nessa noite, eu quero orar por você, se você quer. Jesus falou que se você o confessar diante dos homens, Ele vai te confessar diante de Deus. E se você o negar diante dos homens, Ele também vai te negar diante de Deus. É por isso que nós fazemos um convite para você sair do seu lugar, chegar até aqui, na beira do altar, para que a gente possa fazer uma oração por você, interceder por você. Eu não vim aqui vender nada para você. Eu vim aqui oferecer de graça o que de graça eu recebi. Um dia eu também vim à frente. Essa multidão que você está vendo aí, também veio à frente. Porque esse é um ato espiritual. Você sair do seu lugar e vir aqui à frente, você está confessando diante dos homens que você quer realmente Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não vai entender a amplitude disso. Tem coisas que Jesus quer manifestar para você que não manifesta para mim. Como é que pode, pastor? O senhor é pastor, tanto tempo na igreja, o senhor foi criado na igreja que eu já ouvi o senhor falar? É. Porque Deus trata na individualidade. Jesus trata, porque cada ser humano tem suas questões existenciais, tem seu jeito de ser. Você é único, você é um indivíduo. Sabe o que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, incomparável, insubstituível. Só tem você no planeta Terra. Tem alguém parecido, igual a você, ninguém. Então Deus, na sua multiforme graça, no seu multiforme favor,
Ele revela coisas para um e não revela para outros. Uma coisa que ele revela para todo mundo, que ele é Senhor, que ele perdoa pecados, que ele transforma a nossa vida, que ele liberta do poder do pecado. Agora tem bênçãos específicas para pessoas. Tem coisas que Deus quer te dar que não tem nada a ver comigo. E você só vai entender, experimentar isso, se você entregar a sua vida a Ele. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, você não precisa ter medo nem vergonha. Descer dessa galeria, pedir licença onde você estiver, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Venha, eu sei que aqui tem gente. Gente que está afastada do Evangelho. Gente que está precisando voltar. Gente que o diabo já botou o pé no teu pescoço. Você sabe o que eu estou falando. Deus tem respostas para você. Deus tem coisas para fazer na sua vida. Ninguém vai te pegar pelo braço. Ninguém vai te empurrar. Ninguém vai te trazer a força. A decisão é pessoal. Eu quero orar por você. Venha. Venha. Volte. Entregue. Eu vou dizer para alguém aqui, ou para alguns. Sabe o que está faltando? O que está faltando é você voltar para Jesus. Você conhece tudo o que eu falei, mas conhecer tudo o que eu falei não é suficiente. Você está precisando voltar para Cristo. Ele tem um propósito na sua vida. Eu quero orar por você. Não é a minha igreja, não é a minha religião. Eu não estou pregando religião aqui. Eu estou pregando Jesus Cristo, o poder de Deus, para mudar a sua vida e perdoar seus pecados. Venha, volte. Eu aguardo você descer dessa galeria aí. Eu aguardo você sair daí de trás. Deus sabe tudo da tua vida. Eu não sei nem quem você é. E mesmo que eu soubesse, eu posso muito pouco fazer por você. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, sabe tudo a teu respeito, conhece você profundamente. Ele tem as respostas que você precisa. Ele tem as saídas que você precisa. Ele tem o perdão que você precisa. Ele tem a libertação que você precisa. Ele tem a mudança de vida que você precisa e que eu não tenho como fazer. Há pessoas aqui que até foram criadas no Evangelho. De vez em quando aparece na igreja. Achei você, né? Deus já sabe disso. Eu estou falando aqui porque Deus fala ao meu coração. Mas não adianta você ficar vindo aqui de vez em quando, ou vai em uma outra igreja de vez em quando, ou deixa de fazer algo de vez em quando. Você precisa assumir um compromisso com Deus, que Deus tem coisas especiais para você. Você precisa sair dessa vida dúbia, dessa vida mascarada, hipócrita. Você está precisando voltar para Jesus e ter um compromisso com Ele, que Ele quer manifestar o seu poder a você. Venha, volte, entregue. Deixa que Deus vai fazer o que você não faz. Deixa que Deus vai agir em área que você não pode. Há coisas que só o mundo sobrenatural não tem como homem, amigo, poderoso resolver. Só Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que nada pode segurar você aí no seu lugar. Você está livre para sair daí. Você está livre, nada. É só você se você não quiser, mas você está livre. Não há nada que possa prender você. Nessa noite Jesus está aqui. Ele quer se manifestar a você. Ele quer habitar na sua vida. Entregue sua vida a Ele. Experimente entregar a sua vida a Ele. Eu estou desafiando você a ter uma experiência com o Cristo vivo. Ele não está na cruz nem no sepulcro. Ele está vivo, cheio de poder e glória. E Ele quer se manifestar a você. Há aqui no meu coração uma voz, que tem pessoas aqui, que Deus já deu sinais para você, que a tua oportunidade está chegando no final. Deus já te deu tantas oportunidades, já te livrou de tanta coisa, e você sabe o que eu estou falando.
E nessa noite aqui, nesse lugar, não vou dizer que é a última oportunidade, eu não vim aqui para assustar nem botar medo em ninguém. E eu não tenho essa autoridade para falar. Mas eu vim aqui dizer que hoje, aqui nesse lugar, Deus está abrindo uma oportunidade para você consertar a sua vida. Não fica pensando como é que vai resolver toda essa papagaiada, tudo isso que você está enrolado. Entregue. Você sabe o que é entregar a vida a Deus? É perder o controle. Deixa Ele assumir o controle da sua vida. Porque essas coisas aí que você tem e que está acontecendo, você não tem capacidade para resolver. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para algumas pessoas aqui. O que você tem que fazer é voltar. O que você tem que fazer é entregar. Deixa com Ele. Não fique querendo entender como é que Ele vai resolver, como é que Ele vai agir, como é que Ele vai fazer. Deixa com Ele. Um minuto e eu vou orar. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade, porque está te dando aqui agora. E não adianta tu estar escondido aí no meio, aí nessa galeria aí, que eu não sei nem quem é você, mas Deus já te viu há muito tempo. Deus sabe tudo a teu respeito. Eu vou te dar um minuto para tu sair da galeria. Para tu sair no meio da bancada. Pastor, tem 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Pode pedir licença que você vai passar. Pode escolher por onde você quer. Qual é o corredor que você quer. Pode pedir licença, pode sair daí do teu lugar. Porque Deus está falando com pessoas aqui. E eu sei que Deus está aqui, Jesus está aqui. Aleluia. Onde Jesus está, o melhor acontece. E não tem coisa mais importante do que a salvação e a transformação. Aleluia. Eu declaro que aqui essa noite cadeias estão sendo quebradas. Eu declaro que aqui essa noite, pelo poder de Jesus, demônios estão sendo repreendidos. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que problemas estão sendo resolvidos. Aleluia, Jesus está aqui. Nós vamos orar por essas pessoas queridas. Fale com Ele, diga: Jesus, entre na minha vida. Use tua mente ou tuas palavras. Jesus, perdoa meus pecados. Se manifeste na minha vida. Diga, Ele quer te ouvir. Ele sabe tudo a teu respeito, mas Ele quer te ouvir. Ele conhece tudo o que está acontecendo com você, mas Ele quer que você fale. Então diga para Ele: eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa de um milagre. Eu não sei que área você está precisando de uma libertação ou de uma ação do Senhor. Diga para Ele. Fale aí com o teu pensamento ou com tuas palavras. A igreja estende a mão sobre essas pessoas. Senhor, eu quero entregar essas vidas a Ti. A Tua presença é incomparável. A Tua presença muda o homem. A Tua presença nos liberta. A Tua presença faz com que demônios caiam fora. A Tua presença traz milagres. A Tua presença nos transforma para uma vida melhor. Perdoa nossos pecados e nos dá a segurança da vida eterna. Nessa noite eu declaro que você pertence a Jesus. Nessa noite eu declaro que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu declaro vida nova e salvação. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu queria pedir a vocês aqui, bem rapidinho. Eu quero dar um livro meu de presente e o Evangelho de João numa encadernação muito bonita para você ler. Sobre Jesus, o evangelho mais completo. E a turma da igreja vai anotar seu nome para interagir com você bem rapidinho aqui numa sala. E já vamos te liberar porque o culto vai acabar. Acompanha aqui, por favor. Pode acompanhar. Isso. Acompanha aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está com você. Tem resposta dele para você. Tem milagre dele para você, creia. Você pode estar vivendo a maior tempestade da sua vida. E quem sabe, enquanto você está aqui,
Ele já deu uma ordem sobre essa tempestade, dizendo: vento, eu te repreendo, mar, cala-te. E essa semana você vai ver a resposta, você vai ver a bonança, porque a presença de Jesus faz toda a diferença. A Ele é glória para sempre.